Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma questão aqui do Enem, questão 128, né, caderno amarelo, do Enem de 2022, ok? Fazer só uma observaçãozinha, para quem me segue lá no Instagram, aqueles vídeos pequenos que eu coloco, né, curtos, explicando algum assunto, algo relacionado à biologia, tem um videozinho lá meu sobre pressão de Tugor, de 2 minutos e 30 segundos. Estudando por aquele vídeo de 2 minutos e 30 segundos, eu percebi que dava para acertar essa questão do Enem, né? Tá lá, qualquer coisa, quem quiser dar uma olhadinha lá, é @prof. Rodrigo Lemos, ok? O prof é mudo, PROF, prof. Rodrigo Lemos, beleza? Meu Instagram, aguardo você lá. Então vamos ler o enunciado aqui. Bom, ele versa o seguinte: as células da epiderme da folha da Tradescantia pálida purpúrea, nome difícil, hein, gente? Uma herbácea popularmente conhecida como Trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá coloração arroxeada a esse tecido, ok? Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da Trapoeraba roxa, olha, agora foi rápido, foi imerso em ambiente hipotônico, e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Ok. Durante a observação desse corte foi possível identificar. Pessoal, primeiramente vamos ver algumas coisas aqui do enunciado que possam ser importantes, que são importantes na verdade para a gente responder a questão. Bom, ele pega uma folha. Ele pega uma folha de Tradescantia, né, uma planta, né? Então, estamos tratando aqui de vegetal, né? Uma célula vegetal da epiderme dessa folha. E ele fala o nome, né, vulgar, né, popularmente conhecido, e contém o vacúolo onde se encontra o pigmento. Então, no vacúolo, para onde a água ela vai entrar, tem um pigmento, ok? De coloração arroxeada. Ele fala isso aqui, isso é importante. Aí ele fez um corte da epiderme dessa folha que imergiu nela, né, foi imerso em um ambiente hipotônico. É interessante saber logo isso aqui, o que é hipotônico. Por exemplo, você tem lá a célula, aqui eu vou fazer a célula no quadradinho. Poderia ser em verde, mas para adiantar o processo aqui vou fazer em vermelho. Tem a célula aqui, ok? Quando ele fala que o ambiente ao redor da célula é hipotônico, ele quer dizer que no ambiente tem uma menor quantidade de soluto e dentro da célula tem uma quantidade maior de soluto, ok? Então, o ambiente e a célula tem diferenças na questão de soluto, né? Ou seja, fora é hipotônico, hipo vem de quê? De pouco, de menor, de menos, né? Então, menos, a solução está hipotônica, tem uma menor quantidade de soluto. E dentro da célula, nesse caso, tem a maior quantidade, né? Para o meio ser hipotônico, a célula tem que ter uma maior quantidade de soluto. Então você já tem que entender aqui que nesse caso a água, vou colocar em azul aqui, a água irá sair do meio hipotônico para o meio hipertônico que está dentro da célula, por osmose, por transporte passivo, ok? Que seria osmose. Então, por osmose, a água irá sair do ambiente que tem a menor concentração de soluto para um ambiente que tem a maior concentração de soluto. Portanto, de fora da célula para dentro da célula, nesse caso aqui da questão, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver as alternativas e ver qual que está correta. A. Acúmulo do solvente com fragmentação da organela. Bom, ele está dizendo que a água... ela vai entrar, a água é um solvente, né? Ela vai entrar e vai ter a fragmentação da organela. Não, pessoal. A gente vai ver que a B tem alguma coisa que é ligada, que eu vou falar, algo importante, que não vai ocorrer. Por exemplo, quando ele fala fragmentação, ele fala em dividir em várias partes. É como se a organela estourasse, né? A membrana da organela estourasse devido à pressão que a água impõe. Mas não acontece isso, ok? Porque, veja... na célula vegetal, você tem a parede celular ao redor que é bastante rígida, né? Então, quando a água enche de água, digamos assim, essa pressão que a água coloca, a pressão de Tugor, ela vai, na verdade, contra a parede celular, né? Se fosse só a membrana, muito provavelmente ela poderia estourar. A membrana é mais frágil, mais fina. Mas a parede celular aguenta essa pressão
que a água impõe dentro da célula, ok? Então a parede celular, apesar dela ser rígida também, ela tem a propriedade de expansividade, de elasticidade, ou seja, ela se expande, ela é expansiva, mas ela continua aguentando aquela pressão e sendo rígida, ok? E tendo a elasticidade dela, se expandindo. Então A não é. B, rompimento da membrana celular com liberação do citosol. Mesma coisa, pessoal. Não vai ocorrer o rompimento pela mesma coisa que eu falei na letra A, ok? C, aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Perfeito, pessoal. Por quê? Porque o vacúolo, onde armazena essa água que vai entrar, se entra mais água, ele vai aumentar de tamanho, né? Ele vai se expandir, né? E vai ocupar boa parte da célula vegetal, cerca de 90% aí, em alguns casos. Então, o aumento do vacúolo vai... imagine que esse vacúolo ele vai se expandir, ele vai tocar na parede celular. Ele vai ficar juntinho com a parede celular, adjacente à parede celular, ok? E o pigmento que dá a coloração roxa a essa espécie de planta, ela vai ser diluída agora pela água. Lembre-se que a propriedade da água dissolvente universal. O que quer dizer isso? Que a água dissolve a maioria das substâncias. Não é que a água é um solvente que dissolve tudo, não. Mas a maioria das substâncias, a água tem essa propriedade de dissolver, ok? Então, essa é a seta, pessoal, a C. Aumento do vacúolo, como eu já expliquei, com diluição do pigmento no interior, que vai dar a cor roxa a essa célula, a essa planta, beleza? Quebra da parede celular com extravasamento do pigmento. Não, pessoal, mesma coisa, não vai quebrar a parede celular. Ela vai aguentar essa pressão pelas propriedades do que eu já falei aqui nesse vídeo, ok? Então não é a D também. Pessoal, vamos à letra E agora, né? Que diz murchamento da célula com expulsão do pigmento do vacúolo. Não, pessoal, essa tá errada, né? Por quê? A gente sabe que nessa situação que o enunciado trouxe, né, que essa questão trouxe, não ocorre o murchamento e sim a água irá entrar, irá inchar a célula, digamos assim, né? Preencher, né, aumentar o volume. Então o murchamento está errado. Mas vamos supor que o enunciado trouxesse outra situação. Qual a situação que o murchamento estaria correto? Vamos ver aqui a situação. Vou desenhar aqui. Peraí. Vamos fazer a célula primeiro, a célula vegetal aqui. Aqui a célula vegetal, verdinha. Ok. Agora vamos fazer os solutos, pontinhos. Então tudo que eu colocar aqui em vermelho é o soluto, ok, pessoal? Se o meio está hipertônico, ele tem maior quantidade fora da célula, ok? Então todos esses pontinhos, esses tracinhos aqui em vermelho é o soluto que está ao redor da célula. E dentro da célula vamos fazer menor quantidade de soluto, ok? Então vejam só, aqui está a célula e a célula tem menos soluto do que o ambiente. Então o ambiente está o que? Hipertônico. Você tem uma maior quantidade de soluto fora da célula. Hipertônico vem de hiper. Hiper quer dizer o que? Maior concentração, né? Então o meio agora estaria hipertônico e não hipotônico, como diz na questão. Se o meio está hipertônico e o ambiente intracelular, né, dentro da célula, está hipotônico, por osmose, que é o transporte passivo, a água sairia da célula para o meio extracelular. Ou seja, a água sairia do interior da célula para o meio extracelular, porque o ambiente agora é hipertônico, ok? Então, nesse caso, estaria certa a E. Mas aqui ele diz que o meio está hipotônico, portanto, a E está incorreta. Então, como eu já tinha falado, letra C é a correta. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.